Ana, declare, né? Declare, tá? Só passa a introdução ali. Cabe aí? Não, também. Então tá, só me avisa. Senão eu vou no embalo. Só faz a introdução de Jesus, a essência, porque não vai dar tempo da gente passar ela. É só a introdução aí, só pra gente entrar direitinho. Beleza, tudo certo. Conheça nossos estacionamentos conveniados. Estacionamento F1, Rua Bento Viana, número 105, em frente ao restaurante Manancial. Estacionamento da Visconde, Avenida Visconde de Guarapuava, 4660. Estacionamento Pan Parque, Avenida Batel, 1149. Estacionamento Alto Parque Porto, Avenida Batel, 1134, subsolo da Caixa Econômica. Car Park Parking, Avenida Batel, 1230. Para lembrar dessas informações, quando for estacionar, acesse pibcuritiba.org.br/estacionamento. Boa noite. Boa noite. Vamos nos colocar de pé? Vou fazer minha autodescrição. Meu nome é Mônica, eu tenho cabelo castanho, tenho 1,67 m de altura, estou trajando um casaco meio xadrez, uma calça azul marinho, uma blusa preta e sapato preto. Fim da autodescrição. Boa noite para você que está aqui, boa noite para você que nos acompanha pelas redes sociais, pela Rede Super. Louvado seja o Senhor. Eu queria saber se tem algum visitante aqui nessa noite. Tem alguém? Seja muito bem-vinda. Tem mais alguém? Então eu queria que agora você abrisse a sua palavra. Se você estiver aí ou no celular ou no meio físico, lá no Salmo 19, versículo 14. Na minha versão, que é a nova versão transformadora, diz assim: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Amém? Que sejam assim, né, as palavras, tudo aquilo que a gente disser, sejam agradáveis as nossas palavras ao Senhor. Vamos fechar agora os nossos olhos, eu vou te dar um minutinho para você orar e a gente ora em seguida. Coloque diante do Senhor aquilo que você veio entregar nessa noite. Ó Deus eterno, muito obrigada, Paizinho, por mais um dia acrescentar às nossas vidas. Muito obrigada pela oportunidade que a gente tem para estar aqui, Deus. Obrigada, Senhor, porque nós vivemos ainda num país onde temos a liberdade de cultuar o Senhor, onde quer que a gente esteja. Do modo como estivermos, nós podemos louvar o Senhor, bendizer o teu santo nome e te adorar. Deus, muito obrigada. Quero agora, Pai querido, apresentar a minha vida, a vida dos meus irmãos ao Senhor. O Senhor sabe, Deus, o que vai no coração de cada um.
O Senhor sabe o que cada um necessita nessa noite. Quais são os seus anseios, as suas dores, as suas aflições. Eu te peço, Deus, vem de encontro a cada necessidade. Vem de encontro a cada coração, Senhor. Paizinho, em nome de Jesus, Deus, que, sabe, tenhamos um encontro novo contigo nessa noite. Eu não sei se há pessoas aqui que talvez estejam desanimadas, mas o Senhor é aquele que pode renovar as nossas forças, o nosso ânimo. Paizinho, entregamos a Ti as nossas vidas, o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a Ti, a uma ação, me render aqui em adoração. Em resposta a Ti, a uma ação, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Amém. Você já teve
apresentou hoje ao Senhor algum motivo de gratidão a Ele? Essa música foi proposital, para que a gente pensasse em quanto o Senhor já nos fez, o quanto o Senhor nos tem feito. Às vezes a gente tem o costume de focar naquilo que a gente não tem, e esquece do muito que Ele já nos acrescentou. O nosso Deus é grande, poderoso, fiel. Ele é soberano. Ele é tão imenso, mas mesmo assim, da sua grandeza, Ele se fez pequenininho para habitar conosco através de Jesus Cristo. E nós reconhecemos o quanto Ele é grande, o quanto Ele é bom. Amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Quero ver você cantando. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir mais forte? A esse nome que tudo pode, que tudo é, que tudo faz.
Glória a Deus. Eu sou o Wilson Lima, fazendo a minha autodescrição aqui. Tenho 1,75 de altura, cabelos castanhos, pele clara. Hoje estou vestindo um blazer preto, uma calça preta, sapato preto e um pullover preto por baixo. Fim da minha autodescrição. Você pode se assentar se você sentir à vontade. Gostaria de deixar um versículo no coração dos irmãos aqui hoje, né? Já de antemão quero agradecer a todos os visitantes, né, que estão aqui entre nós. É uma maravilha cultuar a Deus na casa do Pai, né? Na casa daquele que tudo pode, daquele que tudo faz, daquele que nos ama. Eu tenho aqui em minhas mãos um pedido de oração que após a mensagem, né, a gente vai estar orando. É pela Maria Correia. Ela tem 94 anos, ela foi internada na UTI, ela sofreu uma queda, enfim, e está no hospital. Eu creio num Deus que faz milagres. Você crê também? Na palavra que, aonde as nossas mãos não podem chegar, a palavra dele chega e cura, traz vida, traz renovo, né? Anima o cansado, traz alegria ao que está triste. Eu creio nesse Deus. A palavra está em Marcos capítulo 5, versículo 22. Diz assim, ó: então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Essa história aqui ela é muito conhecida. Fala da história de Jairo. Jairo era um dos principais da sinagoga. Jairo chegou até Jesus porque a sua filha estava à beira da morte em casa. Então Jairo chegou até Jesus, se prostrou e falou: ó, minha filha está doente, está prestes à morte. Jesus falou assim: ok, vamos lá junto. Nessa caminhada, nessa conversa, a história de Jairo é interrompida por uma moça que há muitos anos, né, sofria de um mal, de um fluxo de sangue. E acontece a história dessa moça ali. Jesus atende essa moça, cura ela, enfim, e volta a atender. Quando Jesus está terminando de atender essa moça, chega uma notícia para Jairo. Fala assim: ó, sua filha morreu, não tem mais o que fazer, para de perturbar o mestre. Aí Jesus fala assim: não temas. Essa história me toma de assalto porque assim, quando a gente lê ali, quando Jairo chega até Jesus, a primeira coisa que Jairo faz é se prostrar. E isso eu acho lindo. Jairo era um dos principais da sinagoga, um homem muito importante. Só que é interessante porque ninguém ali se prostra, só Jairo. Só Jairo se prostrou e o adorou. Estava todo mundo comprimindo Jesus. Jairo chegou e se prostrou. Jairo ele não ficou com medo de sujar roupa. Jairo ele não ficou preocupado com o que os outros iriam falar. Meu Deus, você se sujando, você, um homem tão rico, tão poderoso, tão influente. Jairo não se preocupou com isso. Jairo se prostrou. Não se preocupou com o que os outros iriam falar. Sabe, Jairo entendeu que não era por dinheiro. Jairo entendeu que não era porque o que ele faz por nós, é pelo que ele é. Jairo se prostrou. Jairo entendeu que no ambiente onde Jesus está, não interessa como está a minha situação, o que está acontecendo lá em casa, as minhas finanças. A primeira coisa que nós precisamos fazer no ambiente que Jesus está é se prostrar, é adorar, é desfrutar da graça, da presença, do perdão. E as demais coisas, com certeza, vão vir. Jairo ensina essa lição para nós. No ambiente onde Jesus está, no ambiente onde o poderio de Deus se faz presente, nós precisamos nos prostrar. Porque todo medo vai embora. Toda uma angústia vai embora. Porque a presença dele é maior do que tudo isso. Jairo nos ensina isso e eu quero orar por você. Eu quero orar junto com você. Se você puder ficar de pé ou dobrar o seu joelho, nós vamos fazer um momento de oração agora aqui. Porque o Deus que faz milagres, ele se faz presente em nosso meio. Não é pelo que ele faz por nós, mas é porque ele é. E agora nós temos a oportunidade de falar palavras de adoração. Agora nós temos a oportunidade de nos prostrarmos diante daquele que tudo pode, daquele que tudo faz. Então comece a orar, comece a se prostrar, comece a falar palavras para ele de adoração. É um ambiente onde Jesus está, é um ambiente onde Jesus se faz presente. E a presença dele invade esse lugar aqui. É o momento que nós temos para adorá-lo. Fale palavras de adoração a ele. Ele está aqui.
Ah, Jesus, eu te louvo, te agradeço, porque a tua presença nos acompanha. Nós não precisamos de um culto para sentir a sua presença. Nós não precisamos de um tempo para sentir a sua presença. Nós não dependemos que o Senhor faça algo para nós reconhecermos a sua soberania essa noite. Ah, o Senhor é maior, o Senhor é poderoso. Toda honra, toda glória seja dado a Ti. Todo louvor, toda adoração. Ah, tudo que é digno, o Senhor é maior do que tudo. O seu nome é maior do que todos os nomes. Ah, o Senhor é o doutor dos doutores, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ah, eu quero interceder pela nossa irmã Maria que está no hospital agora. A tua mão toca onde nossos pés não chegam. Ah, Jesus, a sua presença, ela transforma, ela traz cura onde nós não conseguimos chegar. Ah, Jesus, a tua palavra tem poder, ó Pai. E nós cremos no Deus de Israel, Jesus, que pode invadir aquela sala onde ela está, naquela cama onde ela está deitada agora. O Senhor pode entrar com providências, porque eu creio também no poder da oração da tua igreja. E nós estamos aqui intercedendo, ó Pai, crendo no milagre, crendo no poder, porque, repito, o Senhor é maior, a tua presença é melhor. Ah, Jesus, como é bom estar na sua casa e na sua presença, sentindo o seu poder, sentindo a sua graça, sentindo o seu amor e desfrutando dessa graça, Jesus. Ah, desde já eu quero te agradecer pelos milagres, pelo cuidado, pelo seu sacrifício na cruz por nós, Jesus. E é só por isso que estamos aqui. Hoje nós reconhecemos diante da sua presença, diante do seu poderio, que o Senhor é maior, que o Senhor é merecedor de toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração. E nós juntos já nos alegramos pelo seu milagre, pela nossa irmã Maria, que vai ser alcançada pelo poder da tua palavra, como aquele centurião que não precisou que a sua presença chegasse, mas apenas a sua palavra. Nós cremos hoje, a tua palavra vai chegar lá. Nós cremos em nome de Jesus, amém e amém. O Legacy é um ministério que começou no início. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem imortal. Nos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus, serás para sempre assim. Tu
Tu somente és Deus, hoje aqui, sendo meus dias bons, ou se forem maus, Tu comigo estás. Amém. Você pode se sentar que a gente vai ver o vídeo. O Legacy é um ministério que começou no início de 2022. Começamos com 15 homens nos reunindo para buscar a direção do Deus que o Senhor queria para os homens neste novo momento. E é um ambiente seguro, onde a gente como homem pode falar, demonstrar as nossas vulnerabilidades, mas acima de tudo ser impactado, ser edificado por temas que muitas vezes nos confrontam. Nós tivemos um Legacy Gerações, com mesas para filhos e mesas para os pais separadamente, onde tivemos louvor, tivemos a palavra que foi sobre família. E depois a gente conversou nas mesas. A gente conversou sobre como a gente podia ser melhor, de como a família é importante. Eu acho muito bom, assim, porque é um ministério para homens, né? Então a gente pode se abrir muito. Poder ter ele ao lado, muitas vezes acompanhando a gente sabe que ele tem sido ministrado de uma maneira indireta e até mesmo direto. E poder caminhar com ele nos coloca num lugar não de autoridade especificamente, mas num lugar de companheirismo. E o bom desse ministério, ele vem muito alinhado com a visão que nós temos aqui enquanto igreja sobre o desenvolvimento de uma masculinidade bíblica. O homem tendo como Jesus como modelo. E o Legacy, ele vem com esse papel, muitas vezes contribuir para essa construção e até mesmo reconstrução desse modelo bíblico, que é um modelo perfeito, segundo o que Deus nos inspirou e nos deixou claro na Bíblia. Muito boa noite. Das incontáveis coisas que fazemos nessa igreja, uma é o Legacy. Eu estou nesse ministério desde o início. Antes de ser Legacy, antes de ser o outro, eu já estava. E, mulheres, mande seus homens para segunda-feira no Legacy. Homens, tragam seus filhos. É a palavra de Deus que transforma nosso jeito de ser, nosso pensamento, consequentemente nossas palavras e nossas ações. O que vivemos é resultado disso. Deus, diria Paulo Davi, ele rega tudo o que fazemos. Gálatas 4:7 diz assim: assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos, e já que são filhos, Deus lhes dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Você já chamou Deus de Pai hoje? Simples. Ó Deus, ó Senhor, ó Jesus, Pai, Ele está te chamando de filho. Bem simples. Você já leu a palavra de Deus hoje? Há promessas, mais de 8.000. Há deveres e há recompensas para quem obedece. No Brasil, nós temos uma Constituição. No Paraguai, a gente tem outra. Às vezes, as leis daqui não funcionam lá. Uma coisa é bem certa, e os mais velhos de igreja ou da palavra de Deus vai concordar comigo. A Constituição do Reino dos Céus é diferente da Constituição do nosso país, ou dos reinos da terra. Na Constituição do Reino dos Céus, tem coisas básicas. Deus te deu uma vida. Deus proveu tudo o que você necessita para viver, já está aqui na terra. A vida e o necessário.
Nada vem de Marte, nada vem da Lua. E ele diz assim, ó, domine a terra. Agora, a 10ª parte de tudo que você conseguir dominar, ou tudo que eu lhe der, devolva como uma forma de agradecimento. Ou você vai falar para mim assim, aí pai, acreditei na sua palavra. E isso tem recompensa. Do contrário, para a desobediência também tem recompensa. Deus rega todas as coisas. Se você fizer o bem, Ele rega. Recompensas. Você faz o mal, recompensas. Diria um amigo que até o muro é mal. Então, dá-se a impressão que todo esse conjunto aqui, sem o seu dinheiro ou o dinheiro dos mais sábios, vai fechar. Eu cheguei aqui há 17 anos, eles já estavam construindo e não fechou. E vai continuar, porque a obra é de Deus, mas Ele está dando oportunidade para a gente. Lembra da recompensa? De ter as recompensas boas. Leia sobre o dízimo, leia sobre a oferta. Não acredite no que eu estou falando, leia por você mesmo, se convença que a constituição do reino dos céus ensina você a viver nessa terra de aflições, de um jeito organizado, equilibrado e que dá testemunho do seu Pai. Eu posso orar e vou orar por você, por mim também, mas para que você leia a palavra de Deus e entenda a constituição do reino dos céus. Ela é para você, ela é para mim, enquanto a gente estiver aqui nesse mundo de aflições. No céu não tem Bíblia, gente. Vamos orar? Pai querido, em nome do Senhor Jesus, coloca em mim, Senhor, mas nos meus irmãos também, o desejo enorme, Senhor, de ler a Constituição dos céus, para que a gente possa agir, Senhor, conforme a sua palavra. E se temos necessidade de recursos, lá está escrito como a gente tem esses recursos. Se precisamos de mais alguma coisa, o Senhor é um bom Pai, e o Senhor já escreveu como alcançarmos as boas coisas. O Pai, em nome de Jesus, conta para todos nós, Senhor, que a gente depende da sua palavra e não de um outro ser humano, não de sorte, não de azar. A gente depende de obedecer aquilo que o Senhor escreveu. E assim, Senhor, as recompensas, boas ou más, virão sobre nós. Pai, a sua obra não precisa de mais dinheiro ou menos dinheiro, pois ela é sua. Mas nós precisamos obedecer, Senhor, aquilo que o Senhor escreveu. A 10ª parte, a oferta com alegria. Pai, nos ensina, porque o Senhor é um Pai, e um Pai que não abandona os seus filhos, mas ensina coisas boas, para que esses filhos sejam referência nessa terra. E eu te peço isso, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode se colocar de pé? Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração. Pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os
anjos dessa geração. Declaro que a esperança e liberdade clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão. Ansiedade, medo, saio agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem Aleluia. Se é para Jesus, tem que ser mais forte, né? Amém, amém. Você pode se assentar. Que bom que você está aqui. Que bom. Fica lá de cá. É um prazer ter você aqui. E nós temos alguém que nos visita hoje pela primeira vez aqui no culto de quarta-feira, no culto Koinonia. Tem alguém? Tem uma pessoa aqui. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Mais alguém? Lá atrás um casal também. Aqui mais alguém? Não? Que bom que vocês, a maioria já são de casa. Nesse culto nós temos também um culto específico para as crianças. E tem crianças hoje aqui, será?
Ó, tem um monte de mãozinha levantada. E eu vou chamar elas que venham aqui na frente agora. Venham todas aqui na frente, nós vamos orar para que vocês possam ir lá com as professoras ali e aprender também mais da palavra de Deus. Olha aí, você que tem seu filho, você que está em casa, traga ele que ele vai participar de um culto específico para ele. Esses são as nossas crianças, são aqueles que precisam aprender desde cedo a palavra de Deus. Estenda a sua mão para cá e vamos orar por eles. Pai amado, abençoa, Senhor, a vida de cada um dessas crianças que está aqui, Senhor. Agora toca no coração deles também, os abençoa, que eles aprendam da Tua palavra, que eles cresçam, Senhor, em sabedoria Tua, Senhor. E quando eles crescerem, eles andarão também no Teu caminho. Por isso nós Te agradecemos, Pai, porque eles já têm o coração aberto e voltado para Ti. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode ir. É muito bom ter eles aqui aprendendo também. Nós temos ali, o pessoal vai colocar no telão, quarta-feira que vem, eu quero fazer uma propaganda do culto de quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem nós vamos ter aqui um missionário da Voz dos Mártires. Está aqui, deixa eu ficar um pouquinho do lado aqui para vocês verem. O nome dele é Peter Jacek, embaixador da Voz dos Mártires. O Peter ficou preso com radicais do Estado Islâmico no Sudão. Mas o que é a Voz dos Mártires? A Voz dos Mártires é uma missão que apoia a igreja perseguida. Talvez você não saiba muito o que é a igreja perseguida, mas a igreja perseguida é aquela que existe onde os cristãos são perseguidos e mortos, são torturados ao extremo, coisas assim muito difíceis, mas não negam sua fé. Então, lembre-se de também orar pela igreja perseguida. E o Peter vai estar aqui quarta-feira que vem, contando como é que foi estar lá, contando como é que é a igreja perseguida. Então, não falte quarta-feira que vem. Traga alguém para ouvir da palavra do Evangelho, para ouvir o que Deus está fazendo nesses países onde que o Evangelho é proibido. E mesmo assim, vidas ali estão lá, levando o Evangelho e pregando a palavra de Deus. Amém? Eu gostaria de pedir que você abrisse a palavra de Deus, lá nos Salmos, Salmo 90. Salmo 90, nós vamos estar lendo ele do versículo 1 ao versículo 12. Salmo 90, do versículo 1 ao versículo 12. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e Tu formaste a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o ser humano a pó e dizes: voltem ao pó, filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente como um sono, são como a relva que floresce de madrugada, e de madrugada viceja, floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Puseste as nossas iniquidades diante de ti, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, até a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente, e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Pai amado, nós colocamos agora, Senhor, o nosso coração diante de Ti. Pai, que essa palavra lida, Senhor,
que essa palavra possa fazer morada no nosso coração, possa fazer transformação dentro dele. Que nós saiamos daqui, Senhor, mexidos com a Tua palavra. É o que nós te pedimos agora, Senhor, e pedimos também que toda distração no culto, Senhor, seja afastada daqui. Que todo celular, Senhor, fique desligado. Que toda perturbação, todo pensamento estranho seja arrependido agora em nome de Jesus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Um versículo-chave desse texto que nós acabamos de ler está aqui no versículo 12. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Outra versão diz, para nós cuidarmos dos nossos dias, que são poucos, para que a gente não faça coisas erradas. Mas o título dessa mensagem nós colocamos, acho que não está aqui, mas se puderem colocar, é o lugar de Deus em nossa vida. Tem uma imagem ali, que é uma imagem de um pódio. Quem aqui já correu? Já fez uma corrida, chegou em primeiro, segundo, terceiro, quarto? Alguém já? Alguns, poucos. Mas a gente sempre tem uma competitividade na vida. E a gente quer ser sempre o quê? O primeiro. Ou o segundo. Terceiro, quarto, quinto. Quem quer ser o quinto? Ninguém quer ser o quinto. O quarto já é melhor. Terceiro, segundo, agora o primeiro é o que a gente almeja. E é aquilo que Deus também almeja para nós. Deus tem que ocupar o primeiro lugar da nossa vida. Mas o que isso tem a ver com ensinar a cuidar, a contar os nossos dias? A vida, ela é uma escola, a gente sempre diz isso. Ela nos ensina a ser espertos, a calcular risco, a investir, a receber mais, especialmente, e cuidar de nós mesmos. Mas não é exatamente isso que o Salmo 90, nesse versículo, diz. Esse salmo é uma oração de Moisés. É uma oração que ele está fazendo a Deus. E uma vez que o profeta ali foi inspirado por Deus, e estamos certos de que essa orientação, de que essa palavra vem de Deus, ela não pode ser encontrada a não ser aqui, na Bíblia. Por isso nós estudamos a Bíblia, consultamos a Bíblia, lemos a Bíblia, porque a Bíblia é o quê? É a palavra de Deus para nós. É a nossa cartilha de orientação. É aqui que nós aprendemos a ser sábios. Isaías prometeu e Jesus repetiu que Deus ensinaria aos que seriamente desejassem matricular nessa escola, na escola de Deus. Mas o que eu vou aprender na escola de Deus? Eu vou aprender a viver. Eu vou aprender como fazer, como viver bem. Isaías 54:13 diz: todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. O que Deus tem te ensinado? Tu tem lido a Bíblia? Tem buscado ao Senhor? Tem recebido dele? João 6,43 diz: está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. E todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Nós aprendemos de Deus. Aprendemos que Deus é bom, que Deus é amor, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus supra as nossas necessidades, que Deus está junto conosco todos os dias. Mas onde é que nós aprendemos isso? Tem algum cartaz aqui que, por exemplo, aonde que você leu por aí que está escrito proibido roubar? Ou melhor, proibido matar? Já viram alguma plaquinha dessa em algum lugar? Proibido matar. Eu nunca vi, mas eu já li. Aqui está escrito, não matarás. Já viram uma plaquinha proibido roubar?
Proibido roubar. Tem proibido fumar, esse tem bastante. Mas proibido roubar, não tem. Aqui na Bíblia tem. Não furtarás. Isso é aprendizado. É o que Deus nos ensina. Mas você pode dizer, mas todo mundo sabe. Todo mundo que conhece a palavra de Deus sabe e entende melhor isso. O tempo não para nós. Nós nascemos ali, quando vemos, já estamos de cabelos brancos. Vamos chegar, quem sabe, até 70, quem sabe até 80. Tem uma geração antes da minha que está chegando aos 95, 90. Mas chegando aos 70, a palavra diz que já é canseira e infarto. Quem aqui eu tenho 55 anos, eu já não desço da cama, como eu descia quando tinha 18 anos. Hoje eu levanto. Com 18 anos, ou melhor, com 17, 15, você fazia isso aqui, ó, e já saía correndo. É ou não é? Tem gente aqui que bota a mãozinha, bota o pé e tal, devagarinho e vai. É ou não é? Isso é normal, é da nossa idade. Por isso que aqui o Senhor fala para nós aprendermos a contar os nossos dias, a medir o nosso tempo, a fazer as coisas que agradam a Ele e que podem ser benéficas para nós. Alguns se preocupam com o envelhecimento, mas quando os anos já se passaram, nossa, estou velho agora, eu não consigo mais surfar, não consigo mais andar de bicicleta, não consigo mais jogar uma bola. Mas aí o tempo já passou. Aí o tempo já foi. Não ouviram a advertência do pregador? Eclesiastes 12:1 diz: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá: não tenho mais satisfação nesses dias. Quando a gente fica mais velho, as coisas ficam mais difíceis. E os dias desperdiçados, não temos como recuperar. O que nós trazemos dos dias desperdiçados? Hoje, infelizmente, nós temos um aparelho que, eu acho que inegavelmente, é o aparelho que rouba tempo. Este aparelho. Nós perdemos, às vezes, 1 minuto. Não, 1 minuto é pouquinho. 2, 5, 10, 1 hora. Ah, mas a gente levanta, pega ele lá da cama e dá uma olhadinha. Nossa, esse relógio está errado, já passou meia hora. Mas nós, muitas vezes, não buscamos 5 minutos da palavra. Ou aprender alguma coisa. Às vezes passamos um dia ali, sem buscar o conhecimento real, e depois a gente sofre na frente. Mesmo que a maioria dos homens despreze a instrução, despreze o conhecimento que vem do Criador, que vem do nosso Senhor, o fiel servo pede e Deus dá. Pede insistentemente, como nós pedimos, que Deus ensine ele. Me ensina, Senhor, a contar os meus dias. Me ensina, Senhor, a como eu posso medir o meu tempo. Me ensina, Senhor, como eu não perder tempo para Ti. Como eu posso seguir na minha idade, fazendo as coisas que eu possa aproveitar, que eu possa ensinar meus filhos, que eu possa colher frutos depois. Talvez você possa pensar: meu tempo já passou para mim. Enquanto se tem vida, enquanto se está vivo, e Deus está contigo, porque a palavra dele diz que Ele nunca nos deixaria, jamais nos abandonaria, é possível fazer algo. Sempre. A educação do mundo, ela ajuda muito. Eu faço um curso, eu faço uma faculdade, eu faço isso, eu faço aquilo, mas muitas vezes eu faço uma faculdade, mas eu não aprendo a respeitar, eu não aprendo a amar, eu não aprendo a ter compaixão, eu não aprendo a ajudar o meu próximo, eu não aprendo como ser íntegro. Mas a minha profissão eu aprendi. Vai ser apenas, quem sabe, lucros financeiros.
Mas os lucros financeiros também são invejáveis, né? Para muitos que se dedicam muito ao estudo, a isso. Mas será que somente isso que nós temos? E depois? E depois dos 70, do 80, do 90, a morte, ela vem para todos. A morte é algo inegável. Todos nós aqui vamos passar por ela. Agora, eu gosto de uma frase que eu repito geralmente. O que a morte pode fazer por nós? Parece um papo assim meio estranho. A minha esposa, quando eu falo de morte, ela diz, não gosto de falar de morte. Ninguém gosta. Mas sabe o que a morte pode fazer conosco? Se eu estou aqui, a morte está aqui, e eu morri, a morte vai apenas abrir a porta para eu entrar na presença do meu Senhor. Para eu viver eternamente. Eternamente. É isso que a morte faz. Ela abre a porta para nós estarmos com o Senhor. Claro que ninguém quer ir antes. E nem Deus tem prazer na morte dos seus. Então não tema. Não tema essa morte. Às vezes as pessoas que colocam os valores da vida apenas como dinheiro, como a posição social, como os cargos, eles desprezam um cuidado com outras pessoas mais simples, o respeito pelos outros, a justiça, a distribuição de renda, os marginalizados, os esquecidos, os pobres, os deficientes. Qualquer um que de repente não faça parte daquele nível é desprezado. Mas a Bíblia nos ensina a amar. E feliz é aquele que ama. E o lado negativo dessa corrida de busca de conhecimento e das vantagens materiais, ela coroa ali os mais bem-sucedidos. Apenas alguns ali. Mas quando nós buscamos a Deus e temos Ele dentro do coração, porque nós somos o templo do Espírito Santo, é ali que Deus quer que nós estejamos. Mas primeiro Ele, e Ele vai nos levar junto. Foi descrito por um escritor, Mark Twain, que era ateu, ele disse o seguinte: o único presente não envenenado que a vida concedeu é a morte. O Salmo 90, Moisés pede que Deus nos ensine a contar os nossos dias para alcançar um coração sábio. O teu coração é sábio? Você pode dizer, o meu coração é sábio porque eu tenho buscado ao Senhor, eu tenho sabido como agir, eu tenho agido de maneira correta, maneira decente, maneira alegre, maneira feliz, maneira ajudadora. Eu tenho feito isso, o meu coração é sábio, o meu coração está ali com o Senhor. Se você de repente tem dúvida nisso, não aprendeu, busque na palavra de Deus. Mas nós temos que considerar alguns elementos nessa mensagem, aqui nesse salmo, que é uma oração de Moisés. Primeiro, somente Deus conhece os dias que restam da nossa vida. Somente Deus. Eu li uma matéria sobre a explosão na INAEX, que aconteceu ontem de manhã, e isso foi 5h20 da manhã, diz que pouco antes das 5h20 da manhã, um grupo se reuniu para orar e depois trabalhar. Todos morreram. 9 pessoas morreram. O nosso silêncio diz qual é o sentimento da morte. Mas saiba que também a alegria faz parte disso, porque aqueles que oraram, que buscaram, eles tinham Jesus no coração. Eles estão junto dele, do Pai agora. E nós vamos encontrar eles um dia. É triste para as famílias. Que nós possamos orar por essas famílias também. Deus é o nosso professor supremo. Quando a gente precisa de algo, a gente clama a Ele. Quando eu não sei, eu peço para Deus. Bem, hoje em dia, nós temos
um outro guru, uma outra coisa que nos ajuda muito. Não estou dizendo que é errado, mas tem gente substituindo Deus pelo Google. Google, aonde isso? Google, onde aquilo? Google, como é que eu faço? Google, é frito ou assado? Google é... Em vez de buscar palavras de vida eterna. É Deus que nos ensina, é Ele que assina o nosso diploma ou reprova-nos. E um dia Ele vai fazer esse julgamento conosco. Segundo, os melhores alunos pedem a ajuda de Deus para evitar o desperdício de tempo. Vamos fazer uma enquete aqui. Quem perdeu tempo hoje com alguma coisa? Pois é, nós perdemos. E é porque nós quisemos, é ou não é? Porque eu quis. Ninguém perdeu tempo obrigado, não. Eu vou dizer, vou falar para o Márcio, vem aqui, sente aqui, fique deitado aqui agora, você vai ficar aí. Não. De repente o Márcio foi lá, trabalhou, depois do almoço foi tirar uma sonequinha, dormiu até as 5 da tarde. Às vezes nós perdemos tempo. E às vezes nós perdemos tempo com isso, deixando a nossa família de lado, deixando o nosso trabalho de lado, deixando o nosso Deus de lado. E aí, Deus vai descendo. Em que escala o Senhor está na tua vida hoje? Ele está em primeiro lugar? Quando você levanta, você ora. Quando você vai tomar café, você ora. Quando você vai sair, você ora. Quando você está trabalhando, você ora. Porque orar é falar com Deus. É Ele estar em primeiro lugar. É Ele fazer tudo na tua vida. Nenhuma palavra de encorajamento saiu da boca e nenhuma influência sadia impediu alguém de chegar até Deus. Nunca. Nunca. O homem que quer aprender a sabedoria de Deus avalia tudo à luz do quê? Da eternidade. Como assim? O que eu estou fazendo agora, a minha vida que eu estou seguindo agora, eu estou seguindo para Jesus. Eu estou seguindo para eternamente morar com Ele. É para lá. Esse é o meu alvo. Esse é o meu objetivo. Não é eu ficar rico aqui, ter 2 casas, uma casa na praia, viajar aqui, para ali. Não, o meu objetivo é depois dos 70, dos 80, ou quando chegar a minha senha, 1.200, Leandro, eu fui. Não. Quando chegar a minha vez, eu vou para a minha morada eterna junto com o meu Senhor. É para isso que eu preciso de sabedoria. E sabedoria não é conhecimento. Eu posso conhecer livros, ter cursos, ter tudo, mas sabedoria é como eu lido com as situações, com as pessoas, com aquilo que vem para mim. Como eu glorifico a Deus. Terceiro, o objetivo do ensino de Deus visa alcançar o coração do sábio. Você, não sei se tu teve essa experiência já, às vezes você não sabia como fazer aquela coisa, como se livrar daquela enrascada, como resolver aquele problema. E daí você diz, Deus, me ajuda, Senhor, me ajuda, porque eu preciso resolver isso aqui. E daí você olha de novo e resolveu. E aí Deus age. E aí Deus faz. Porque Deus é soberano. Deus é o nosso Criador. Deus é o nosso Pai. Está pronto sempre a nos abençoar. Ele nos mostra o caminho, a direção. Agora peça. Peça com sabedoria. E Deus lhe dará. Ele revelou a sua infalível palavra para ser luz e lâmpada para os nossos pés. Aqui, o Salmo 105 diz, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A palavra de Deus nos livra de muita enrascada. Nos livra de muita perseguição, nos livra do ódio, nos livra de coisas más. Em quarto lugar, pesquisemos sobre o que quer dizer coração sábio.
Essas palavras têm um paralelo na mensagem de Paulo, que diz assim, em Colossenses 1:9: não cessamos de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. O entendimento espiritual é quando Deus fala conosco e nos confronta. E eu estou errado, e eu reconheço, e eu vou e eu peço perdão. E eu me arrependo, e eu abandono, e eu deixo para trás, e eu mudo de vida. E aí, eu continuo andando. Quem sabe no teu coração hoje está faltando um pouquinho de sabedoria, de parar de birra com aquela vizinha, de parar de implicar com o guardador de carro, de parar com isso ou com aquilo, será? De não perdoar alguém, de ficar implicando com alguém, de ficar discriminando alguém, de ficar dizendo, eu não gosto disso, esse feijão eu não como, só como do outro, a carne tem que ser isso, aquilo, será? Algumas coisas assim triviais. A sabedoria espiritual nos traz paz. Se Deus nos ensina claro e inconfundivelmente a sua vontade, nós não ficamos mais presos às cegueiras que baseiam as nossas decisões muitas vezes. Às vezes naquela loteria da vida. Se eu quiser sair daqui hoje, está fechada a loja, vamos dizer amanhã, sair daqui e passar ali naquela loja de Porsche que tem na Westfalen e dizer, vou comprar um Porsche amanhã. Saio daqui, muito belo e formoso, vou lá, eu quero esse vermelhinho aqui. Acho que vermelhinho não é, tem que ser um amarelinho, né? Esse é amarelinho. Aí, então tá bom, é seu, só passar aqui o cartão, ou a gente vai parcelar para o senhor. Eu saio de lá de Porsche, mas levo junto comigo uma conta bem alta. Sabedoria? Não, talvez se eu tivesse, mesmo assim talvez eu não compraria. Mas o que é sabedoria? Infinitamente melhor é escolher sob a direção daquele que conhece o futuro. E uma coisa para a gente conhecer o futuro, tem uma pergunta que eu também gosto de falar. Quando você não sabe o que fazer, pergunte para Deus. Ou faça uma pergunta para você mesmo. O que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Talvez você tenha uma decisão para tomar hoje, amanhã, uma resposta, uma compra, uma venda. Jesus venderia? Jesus compraria? Jesus iria? Jesus falaria isso que você está pensando em falar? Sabedoria quer dizer inteligência que enxerga bem, além do horizonte, além da vista curta que nós temos. Quem, além de Deus, pode ensinar um filho de Adão essa realidade? Ninguém, somente Deus. Paulo disse que se recebemos sabedoria e entendimento espiritual, devemos viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas seriam acrescentadas, diz a palavra do Senhor. Nós entendemos que pecado é errar o alvo, é errar seguir a Jesus. Então não peque, não erre o alvo. Para se viver bem no mundo e no céu, a sabedoria do alto é tudo. Os 10 mandamentos que estão ali na Bíblia, nós sabemos de cor, nós sabemos o que eles significam. Se nós seguirmos só os 10 mandamentos, nós já teríamos um norte muito grande. Tiago 1:17 diz, mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Quem não quer essa sabedoria? Todos nós queremos.
Que explicação única haveria para um fenômeno como Jonathan Edwards, que teve mais de 700 descendentes? Desses 700 descendentes, teve 300 pregadores, 65 professores de faculdade, 13 reitores de universidades, 60 autores de bons livros, 2 deputados do Congresso americano e um vice-presidente do país. Um homem de Deus que ensinou a sabedoria aos seus filhos, aos seus netos e a tantas outras pessoas. Busque a sabedoria de Deus para você ter na sua vida a vida eterna garantida. E finalizando, a palavra de Deus diz lá em Filipenses 2, 3, 17 a 21, diz assim: meus irmãos, continuem a ser meus imitadores, Paulo falando, e olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Já disse isso muitas vezes e agora repito chorando. Existem muitos que pela sua maneira de viver se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que deveria ser uma vergonha para eles, e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Mas nós somos cidadãos do céu, que virá de lá. E estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, que vai voltar. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando isso, o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Que lugar Deus está ocupando na sua vida? Neste pódio, nós podemos dizer: o Senhor reina na minha vida. Depois, quem sabe, venha o carro, o dinheiro, isso, aquilo, não sei. Mas o Senhor tem que ser o primeiro, porque é Ele que te dá sabedoria para nós chegarmos à vida eterna. Amém? Eu quero convidar você a se colocar de pé. Quero estar orando contigo. Talvez até hoje Deus estivesse em segundo lugar na tua vida, em terceiro, em quarto, em quinto, e às vezes a gente faz isso até inconscientemente. Mas que a partir de hoje você possa colocar Ele em primeiro lugar e ver que a sabedoria vai mudar a sua vida e ver que a eternidade está à tua disposição. Baixe tua cabeça e pense um pouquinho agora. Que lugar Deus está ocupando no teu coração? Que lugar o Espírito Santo está agindo na sua vida? Quantas coisas nós temos deixado de lado de ouvir a palavra de Deus, a sabedoria dEle? Ah, Pai amado, como é bom ouvir a Tua palavra. Mesmo sabendo, Senhor, que algumas vezes estamos errados, a Tua palavra vem nos renovar essa noite. A Tua palavra vem, Senhor, para nos constranger e colocar-te, Senhor, em primeiro lugar na nossa vida. O Deus que nos dá a vida eterna, que cuida de nós aqui, que dá o pão do café da manhã, que dá o alimento, que dá o trabalho, que dá o sorriso, que dá os netos, os filhos, os carros, o dinheiro, o emprego, o trabalho. Ah, Senhor, que nos dá tanta alegria, que nos dá os amigos, Senhor, que nos dá viagens, que nos proporciona prazeres, meu Deus. Que tens as palavras que nos levam à vida eterna. Senhor, nós queremos te colocar, Senhor, sempre em primeiro lugar. Nós temos aflições, temos dificuldades, Senhor, mas ensina-nos a clamar a Ti, a pedir a Ti. Deus, me ajuda a ler a Bíblia. Deus, me ensina a dobrar os joelhos. Deus, me ensina a falar. Deus, me ensina a andar no Teu caminho, Senhor. Porque eu sou teimoso, muitas vezes eu sou turrão, Senhor. Muitas vezes eu quero fazer do meu jeito, muitas vezes eu não me dobro, Senhor. O orgulho me toma. Pai, tira isso de mim essa noite. Tira isso da vida dos meus irmãos.
Que o amor possa ser derramado na vida de cada um. Que o olhar ao seu próximo possa ser transformado hoje. Que o perdão, Senhor, possa aflorar no nosso coração. Ah, Deus amado, nós não queremos perder esse ensino. Nós queremos contar os nossos dias, todos eles sábios, para que nós possamos chegar de mãos cheias no Teu reino. Pai amado, ouve, Senhor, a oração dos Teus filhos aqui. Lá dentro, Senhor, lá dentro do coração, dentro de algumas mágoas, dentro de alguns desprazeres, e transforma isso, Senhor. Que os nossos dias possam ser contados a partir de hoje, contigo no comando, contigo em primeiro lugar, contigo à frente, Senhor. Esse é o nosso desejo, o desejo dessa noite, o desejo do nosso coração. E é assim que oramos, Senhor, sabendo que a Tua palavra não volta vazia, sabendo que o Teu Espírito Santo está aqui e que daqui sairemos transformados. Não nos deixa, Senhor, sermos os mesmos que entramos nesse local, porque sabemos que a Tua palavra é viva, é verdadeira e transforma a nossa vida. Por isso nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome do Teu Filho amado, Teu Filho amado que foi dado para morrer na cruz por nós. E é assim que pedimos e já agradecemos. Amém e amém. Antes ainda de nós finalizarmos o culto e cantar, eu tenho uma pergunta para fazer. Quem sabe você essa noite que está aqui ainda não recebeu esse Jesus no teu coração. Quem sabe você não colocou Ele em primeiro lugar aqui dentro ainda. Quem sabe você queira dizer: eu quero colocar esse Jesus dentro do meu coração, eu quero fazer Ele o primeiro. Tem alguém essa noite aqui que ainda não tem essa experiência e gostaria de dizer: Jesus, entra na minha vida e muda? Temos alguém? Levante a sua mão. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. Temos duas pessoas aqui onde que a palavra de Deus entrou no coração. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, nós Te louvamos, Senhor, porque a Tua palavra gerou transformação. Uma vida que essa noite, Senhor, hoje é salva. Deus amado, nós Te louvamos por isso. Te agradecemos, Te bendizemos, porque Tu és fiel. E por isso continuamos a Te louvar hoje e eternamente, Senhor. Amém e amém. Louvemos ao Senhor que esse é o último. Quando o som se vai, tudo se desfaz, eu me achego a Ti. Para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegre a Ti. Dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo o que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma. És o meu Salvador, a essência do meu louvor. Ter ao Senhor é o que mais quero. És o meu Redentor, a essência do meu louvor. Quando o som se vai, tudo se desfaz.
Louvado seja o Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. E a gente se despede então agora. Que Deus te abençoe no seu retorno para casa. E que na próxima quarta a gente possa estar de volta aqui para adorar o nosso Deus. Amém? Deus te abençoe. Você que também nos acompanha pelas plataformas digitais, pela Rede Super, Deus te abençoe. Boa noite. Naná.